Antes, eu preciso abrir espaço para a gente receber o capitão Munhoz, que é porta-voz da Polícia Militar no Distrito Federal. Vai nos conceder uma entrevista gentilmente, depois de muitas horas de trabalho. Capitão, boa tarde, bem-vindo. Está me ouvindo bem? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Pedro. E a todos que nos assistem. Estou ouvindo bem, sim. Capitão, vamos falar então do rescaldo, do que está acontecendo neste momento, né? Onde é que a Polícia Militar está trabalhando? Existem áreas isoladas ainda ou sob suspeita de que tenham servido ainda de abrigo para novos explosivos? Não, nesse exato momento, a Polícia Militar encerrou os trabalhos aqui na esplanada dos Ministérios. O Batalhão de Operações Especiais terminou de fazer a última varredura, que eram nas águas pluviais, ao lado do anexo da Câmara dos Deputados. Então a área acaba de ser entregue à população, podem transitar normalmente ali. Capitão, vamos falar um pouco sobre a entrada da Polícia Militar na casa desse homem. A gente já sabe que foram encontrados explosivos, né? Tinha também um trailer, mensagem em espelho fazendo menção a pessoas presas no 8 de janeiro. Como é que foi o momento em que a Polícia Militar chegou lá e o que mais chama a atenção de vocês da APM quando chegaram nesse local? Vocês chegaram a conversar com os vizinhos? Tem informação sobre o comportamento desse homem? Se ele dava algum indício do que faria? A princípio, a PMDF não conversou com nenhum vizinho com relação à casa desse indivíduo. Os policiais que tiveram acesso a essa casa, eles adentraram ali por meio... O Batalhão de Operações Especiais fez o adentramento ali naquela residência. Inclusive, quando eles fizeram a varredura lá, um dispositivo foi acionado e foi detonado, mas não chegou a ferir os policiais. De imediato, foi feita nova varredura e encontrados alguns artefatos ali naquela residência. O Pedro Venceslau tem pergunta. Pedro, nosso analista. Boa tarde, capitão. Gostaria de entender se existe alguma força-tarefa conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal para tratar desse episódio. Boa tarde, Pedro. Com relação ao trabalho da Polícia Militar, assim que a Polícia Militar foi acionada, ela realizou de imediatamente todos os protocolos, né? O Batalhão de Trânsito cercou a área, liberou as vias, veio o Batalhão de Choque, o Patamo e o Batalhão de Operações Especiais com o Esquadrão de Bomba para essa área aqui. A partir de então foi iniciada uma operação conjunta também com a Polícia Federal em relação ao Esquadrão Antibombas, para todo mundo atuar e as informações de inteligência circularem ali entre as forças para identificar se tem mais pessoas, se tem mais artefatos na esplanada, mas foi feita toda uma operação conjunta aí, iniciada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Luísa Martins. Capitão, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Capitão, ontem a gente ouviu os relatos, né, de que havia uma explosão ali perto da Câmara dos Deputados, em um veículo, e depois aí onde o senhor está, perto dos prédios do Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender de que maneira foi feita a conexão entre esses dois fatos e quais são os próximos passos daqui para frente. Sim, boa tarde, Luísa. A polícia, quando recebeu esse chamado de uma explosão que havia sido realizada aqui na esplanada, deslocou imediatamente. Então, a sequência dos fatos que foi passado para a Polícia Militar no acionamento foi de uma explosão no anexo da Câmara dos Deputados, seguido de uma explosão, um momento depois, aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa foi a cronologia dos fatos que chegou para a Polícia Militar. Então, de imediato, a Polícia Militar veio, cercou a área, o perímetro ali, isolou e acionou aí o Esquadrão Antibombas para fazer a varredura do local e ver se tinha outros artefatos ali. Inclusive, foram encontrados outros artefatos perto do corpo da pessoa que se encontrava aqui em frente ao STF. É possível confirmar, então, que não existe nenhum outro risco de explosão, de que esse homem não tenha deixado nenhum outro tipo de explosivo
aí na Praça dos Três Poderes, capitão? Eu digo, quem passa por aí, né, pode trabalhar com tranquilidade, em segurança? Não vai existir um episódio como que a gente viu? É claro, né, ali tratou-se de uma pessoa se explodindo, né, ele mesmo ali provocando a sua morte, mas a dúvida é se outros explosivos estão espalhados. Isso fica confirmado, descartado, ou melhor dizendo, a partir da varredura que vocês fizeram? Isso, a Polícia Militar do Distrito Federal ela tem um protocolo bastante rigoroso para liberar a área, para outra força trabalhar ou os próprios populares transitarem aqui. Então, primeiramente, a Polícia Militar ela fez toda essa varredura em toda a esplanada dos ministérios, utilizando os cães e os policiais especializados em explosivo, para depois haver a liberação desse espaço. Por último, a Polícia Militar fez, como eu disse anteriormente, a varredura ali nas águas fluviais, ao lado, no anexo ali da Câmara dos Deputados. Então, a Polícia Militar tem um protocolo rigoroso. Ela só libera mediante ter a certeza de que ali não há mais nada. Então, a população pode transitar aqui normalmente, que está em segurança a esplanada. Luísa, tem mais uma pergunta? Só rapidamente, capitão, para saber, há um relato de que antes de haver essa autoexplosão, ele teria jogado, né, um artefato em direção ao prédio do Supremo. Só para confirmar, essa bomba ela acabou não explodindo. Houve alguma verificação a esse respeito? Com relação a esse episódio, ainda é prematuro a gente afirmar se houve ou não esse arremesso. Só uma investigação vai poder mencionar se aconteceu realmente esse arremesso ou não. Pedro, para a gente fechar a entrevista. Queria saber se a inteligência da Polícia Militar está também participando da investigação desse caso junto com a Polícia Federal. Não, a Polícia Militar ela recebe as informações no momento que está acontecendo a ocorrência. A partir do momento que encerrou-se toda a varredura, liberou o trânsito, o trabalho da Polícia Militar ele se encerra nesse momento e iniciam-se as investigações por parte da Polícia Federal, não cabendo à Polícia Militar mais, no que diz respeito ao serviço de inteligência, adentrar aí as competências e atribuições de outras forças de segurança. Recebemos aqui o capitão Munhoz, que é porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, portanto, confirmando que o trabalho da PM já foi feito, o local agora será liberado sem riscos, em segurança, por quem passa pela Praça dos Três Poderes, onde as explosões ocorreram na noite de ontem. Muito obrigada, um bom trabalho, capitão. Bom trabalho, muito obrigado.